Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Além das Finanças. Como tudo na nossa vida nos traz a menção de finanças, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e super atual. Comigo, um especialista em inteligência artificial, gestor de ações globais da Verde Asset Management, nosso parceiro, e que sempre a gente conta com eles, com toda a expertise, análise de mercado, para a gente poder ofertar o que é melhor para o nosso cliente investidor aqui no Ápice Investimentos. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai falar sobre carreira, não é isso, João? Isso. A gente vai falar sobre negócios e aonde a inteligência artificial entra nas nossas vidas em relação a empresas, otimização de custo, eficiência e oportunidades de investimentos. Então, a gente vai conversar sobre tudo isso com ninguém menos que João, gestor da Asset. João, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela tua presença. Queria que você se apresentasse para todos os investidores e investidoras que nos assistem aqui, falasse um pouquinho sobre você, nordestino que é e cearense que é, a gente exportando talento cearense aí para São Paulo. Por favor, conta um pouquinho da tua história para a gente, João. Obrigado, gente. Obrigado primeiro, né? Uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito me alegra estar aqui no Ceará, né? Nosso Ceará, também um pouco meu Ceará, né? E fazer esse evento, essa participação com vocês e ter esse bate-papo tão legal. Então, sou o João Julião, né? João Vitor Julião. Trabalho na Verde Asset há 16 anos. Sou mais um cearense que saiu para fazer ITA, né, lá em 2004, 20 anos aí desde que saí, me formei na faculdade de Engenharia Mecânica em 2008. Já então eu comecei a trabalhar, a fazer um estágio no meio de 2008, o que era, acredito isso, Rede Grifo, que depois o mesmo time compôs ali a Verde Asset, sempre trabalhando junto ali perto do Luiz Stuberger, né, esse grande gestor todos conhecem. E no olho do furacão, né? No olho do furacão. Subprime nos Estados Unidos, né? Foi bom que você colocou, né? Que a gente viu. Eu comecei exatamente no meio do furacão. E era a crise de 2008, tudo quebrando, os bancos quebrando. A Lehman Brothers quebrou logo depois que eu ainda estava no estágio. E foi uma grande sorte na vida, talvez, mas uma grande felicidade a gente ter conseguido passar aquilo, né? A gestora ter conseguido enfrentar aquele momento de crise. E eu fui contratado e fui efetivado e estou lá desde então. Tive uma carreira que foi evoluindo ao longo do tempo, né? Eu comecei um pouco na parte de operacional, na parte um pouco de middle office, mas já dentro da asset mesmo, ali perto do time, conhecendo mais sobre todos os mercados, como é que funciona a bolsa de valores, como é que funciona o mundo de renda fixa, o mundo de crédito, o mundo de ações de forma geral. E em 2009 eu passei já a compor o time de ações globais, né? O time que investe em empresas fora do Brasil. Então, a carreira que começou ali em 2008 teve a transformação no final ali de 2009, já a gente pegando o mundo pós-crise financeira, como você comentou, e olhando sempre para esse investimento fora do Brasil, né? E fiquei 10 anos com esse chapéu de analista, olhando setor de tecnologia, né? Um pouco da temática que a gente vai trazer hoje de inteligência artificial, mas olhando tudo que aconteceu ao longo desses últimos 15, 16 anos, né, que em termos de transformação da internet, do smartphone, das redes sociais, a gente teve muitas temáticas ao longo do tempo. E em 2019 eu virei um dos gestores dessa área, né, um dos chefes que ajuda a coordenar a pesquisa, o investimento, a tomada de decisão, né, não só dentro do nosso time, mas também junto com o Luiz Stuberger, o Luiz Parreiras, que são os outros gestores da casa. E é legal quando a gente tem esse tipo de experiência aqui pertinho, né, João? Porque a gente sempre fala, e a gente tem um trabalho dentro do Ápice que é de transição de carreira, é de estágio, então é de preparar as pessoas que querem adentrar nesse mercado financeiro. A gente fala, a gente tem que começar do começo, né? Então, o começo, ele existe para poder fortalecer e preparar os jovens e preparar quem não é desse mercado para estar à frente, como você fez dentro da sua carreira. Que bacana isso, né? A Asset, que a gente gosta muito e é parceira, e por esses valores também, né? De valorizar o que está dentro de casa. E quando você começa a fazer essa parte já como gestor, né? Olhando para o mundo, e a gente tem essa vertente bastante forte aqui, que a gente acredita que o Brasil não é nem 2% do PIB global, não tem sentido a gente pensar em alocar o capital, né? Alocar a nossa reserva
renda, de patrimônio financeiro, de liquidez financeira só no Brasil. Tá? E muita gente ainda tem os dois pés atrás por falar assim, poxa, mas eu não vou ter conta lá fora, não quero dolarizar. Ex-dolarizar ou não dolarizar, você pode aproveitar algumas oportunidades através de fundos de investimentos, né? E aí, trazendo você já como gestor, eu queria que você falasse um pouco de como foi você fazer essa gestão e como que é essa gestão olhando de forma global, olhando para as ações do mundo, né? E tecnologia para a gente entrar no tema principal que você é expert em inteligência artificial. Perfeito, perfeito. E o que você comentou, ele é muito importante, eu acho que é um trabalho não falei de educação, mas de mostrar conhecimento, quase de uma percepção que o brasileiro tem, talvez errônea, de como fazer o investimento de uma forma global, né? A gente tem algumas conversas já, né, com investidores gringos, e quando a gente mostra esse gráfico que você falou, né, se olhar as bolsas americanas, elas representam 80% do total, né, o Brasil representa menos de 1%. Em termos de PIB, né, o Brasil é nem 2% do PIB global. Quando você olha o investimento brasileiro, né, o portfólio do brasileiro médio, 98% é dentro do Brasil e 2% fora. Né? E a gente deparou já com os gringos, né, conversando isso, e os gringos olham sem entender, olham aquela interrogação, né, na cara, os brasileiros não têm medo de arriscar tanto assim, né? Você ter 98% do seu patrimônio em um país emergente, um país que troca governo toda hora, um país que as condições fiscais mudam toda hora, né? Que as leis mudam. Os brasileiros são muito arriscados, né? Muito, muito arriscados. E quando a gente faz essa provocação e fala com o investidor brasileiro, eles acham que são conservadores. Exatamente. Eles acham que colocar um dinheiro um pouco lá fora, ter um pouco mais de dólar, ter moeda forte, ter empresas, né, investimentos em ações lá fora é muito arriscado, né? E a gente fica, quem será que está certo, né, nessa história? Né? E isso porque ninguém anda com um celular fabricado no Brasil de uma indústria brasileira, né? Então, a gente é consumidor global, mas o nosso dinheiro a gente não acompanha e não tem essa mesma velocidade, né? É muito distante quando a gente olha, eu estava vendo um estudo que foi feito do real, colocando quanto que seria o dólar se a gente considerar o período de inflação de 94 para hoje, era para o dólar estar acima de 8. Olha aí. Reais, né? Então, ali, período que não era o dólar no mercado, a mercado, mas era para a gente estar com R$1 valendo 8. E como que a gente não dolariza isso, né? Como que eu não participo desse mercado global? Se eu como McDonald's, se eu tenho Samsung, se eu tenho Apple, eu consumo o mercado internacional. Como que você começou a enxergar isso, né? E como que vocês fazem esse timing, essa análise? Fala um pouquinho para a gente como que é isso. E outro ponto excelente, o que a gente viu, né? A gente enxergava, e eu acho que o que a gente abriu nossa área até para investidores investirem direto, né? Que nossa área nasceu como uma célula que investia dentro do próprio Fundo Verde, mas a gente achou que fazia sentido investidores investirem direto, tá? Para ter um pouco, primeiro, que eu falei, dessa diversificação do portfólio, uma diversificação global, né? Você ter um pouco do seu dinheiro em dólar, um pouco do seu dinheiro em euro, ou em outra moeda que não seja o real. A gente fez esse fundo, abriu ele para clientes lá em 2010, então a taxa de câmbio estava 1,5, 1,60 mais ou menos. A gente enxergava que aquilo, nossa, tá muito errado, né? Esse câmbio vai ter que desvalorizar, né? O dólar vai ter que subir. Mas nossa iniciativa também era, para o seu segundo ponto, que os investimentos das empresas lá fora são muito bons. E quando você levanta a corda no seu dia, né, você abre seu celular da Samsung ou da Apple, você abre um aplicativo do Google, abre seu WhatsApp, que é da Meta, do Facebook, abre seu Instagram, você pega o seu carro, que pode ser desde um Volkswagen, uma BMW, um Ford, o que for. Você não está consumindo nada local que tem na Bolsa Brasileira, né? Então deveria ser mais intuitivo dentro da sua cesta de consumo, né? Dentro do que você consome, seja de filmes da Disney, seja da sua viagem, seja do McDonald's que você vai, né, quando está ali no pós-balada, o que for. É tão natural, né, o conhecimento e dentro do seu consumo no dia a dia, o que as empresas globais te oferecem, que deveria ser
talvez mais intuitivo você saber, olha, essa empresa é boa, essa marca é boa, eu uso todo dia, ela é essencial para minha vida. Eu uso no meu trabalho o Microsoft. Se cair, o que que eu faço? Não vou conseguir trabalhar, né? Então, a gente acha que esses dois fatores somados, a diversificação, mais o investimento em si, né? As empresas são boas, são geradoras de dinheiro, que têm vantagens competitivas, que crescem ao longo do tempo, marcas globais, super reconhecidas, elas deveriam fazer parte do seu portfólio, do seu dia a dia, porque você conhece, né? E quando a gente traz o universo para a Bolsa Brasileira, não quero falar mal da Bolsa Brasileira, longe disso, mas é um universo mais distante, né? A gente vê que é um país que é um investimento que é muito concentrado em ações de financeira, commodities, financeira. que é bom para o país, tem que ter, são essenciais, mas é menos intuitivo para o seu dia a dia. Então, a Verdade. gente acha que esses dois ingredientes, né, diversificação global, diversificação setorial, né? A bolsa lá fora vai te dar acesso a setores de tecnologia, de saúde, de educação relacionada à tecnologia, de bens de luxo, marcas de luxo que você não tem aqui dentro do Brasil, enfim, tem uma gama de setores tão grande que aqui a gente não te oferece, né, que lá fora você pode ter acesso e você conhece e sabe que é bom, né? Então, esses dois caminhos a gente tem tentado trilhar, está trilhando ao longo dos últimos anos, né? Faz parte de um longo processo de trazer para ver o investidor brasileiro, ele tem que ser menos arriscado, né? Ele tem que diversificar num país emergente que é o Brasil. A gente já viu isso ao longo das crises que a gente já passou, Sim. que o Brasil é um país emergente que tem muita volatilidade, tem que ter um pouco do patrimônio fora, né? E tem que ter com empresas boas, investimentos bons, que eles conhecem, que sabem que vão perdurar. João, a gente sempre fala aqui no Ápice que é uma estrada, assim, né? Como se fosse uma linha de produção. Quem nunca teve esse tipo de experiência, a gente sempre fala e sugere e recomenda que seja feito primeiro através de um fundo de investimento local que já faz isso. Para que a pessoa comece, né, amplie os horizontes, comece a entender melhor a volatilidade lá de fora, uma carteira diversificada, até que a pessoa fica um pouco mais sofisticada ao longo da vida, obviamente, né? Trabalha-se mais, ganha-se mais. Aliás, está trabalhando muito e não está ganhando correspondente, muda de trabalho, gente. Eu tenho essa missão comigo. Então, faz parte da jornada. Você está trabalhando, você começa a ganhar mais, você tem mais reserva de capital, porque o futuro sempre chega, e você começou ali em fundo e você tem uma jornada ali que naturalmente você começou em fundos de investimento e em algum momento, se faz parte do seu perfil, você ter realmente uma parte do seu capital lá fora. E aí eu te pergunto, esses últimos anos, sobretudo depois da Covid, como que está esse asset allocation depois da inteligência artificial? A gente teve agora a sua fala, a gente fez esse evento para clientes aqui do Ápice, e só tem 2 anos e parece que é um negócio tão longínquo, né, de tanto tempo. Eu queria que você trouxesse essa realidade, esse impacto desses 2 anos. O que é inteligência artificial? Primeiro, o que é? O que traz na nossa vida, né? E a gente vai falar, e aí eu quero esmiuçar com você como que isso traz impacto para as empresas, né? E no final a gente vai falar nesse impacto e nessas oportunidades enquanto investidores que somos, né? Então eu queria que você trouxesse esse tema aqui para a gente. Não, legal. Então, pegando esse gancho que você falou, assim, faz parte, né, do nosso processo de investimento, da nossa pesquisa interna, em como a gente investe em empresas e, digamos, temas, né, o que está acontecendo no mundo. E as coisas vão mudando, são muito dinâmicas, né? Eu diria que depois da Covid parece que ficou tudo mais dinâmico, mais rápido. Então a gente passou, né, um período que foi horrível para muita gente, para todo mundo, na verdade, né? Eu imagino. E grandes transformações. Então a gente teve uma adoção maior de tanto de e-commerce, da entrega de comida, usar mais os aplicativos de vídeo, de Zoom. E tudo isso veio e depois, não, a economia vai reabrir, então vai ter vacina, a vacina veio mais rápido. Então, é um período que, para o nosso processo de investimento, a gente tem que entender o que está acontecendo no mundo, tanto em termos, né, micro de cada empresa, o que está vindo e vantagens de cada uma delas, num setor um pouco mais amplo, quais são as tendências, seja porque veio uma pandemia que vai ser duradoura, não vai ser duradoura, seja porque a economia vai reabrir, seja porque tem uma guerra entre, né, Rússia e Ucrânia, quais são os impactos para a inflação, para commodities. Então, faz parte do nosso processo entender as tendências, tentar ver quais são de mais um pouco longo prazo, né? Não adianta você tentar investir em tudo que está acontecendo, porque às vezes aquilo
é só um ruído, não é um sinal, Sim. e identificar isso e fazer um investimento profundo de análise de tempo e alocar o capital em cima, dado, né, se a gente julgar que é um bom investimento. Dito isso, a gente chega na inteligência artificial hoje, né? É um tema, e por estar, né, há muito tempo estudando o setor, inserido no ecossistema dessas empresas, que a gente entende, investe, né, há muitos e muitos anos, foi algo que foi até mais natural para a gente entender e começar a investir e ter investimentos bons, uma alocação boa dentro dos nossos fundos. Por quê, né? Dado tudo que a gente esperava que pudesse acontecer em termos de transformação de inteligência das máquinas, né? Como você falou, há 2 anos, em novembro de 2022, a gente viu o lançamento do ChatGPT, né? Que muitos devem conhecer aqui, mas para quem não conhece, é um aplicativo, é um prompt, é quase uma caixinha de texto que você faz perguntas e ele te dá respostas bem naturais, né? E ele te ajuda a criar e-mails, ele ajuda a você a fazer uma programação, né? Criar códigos de programação, ele ajuda você a traduzir línguas de uma forma bem mais natural, ele ajuda você a rebuscar e-mails que você quer escrever. Olha, responda para esse cliente de uma forma mais educada possível. E você está lá pé da vida para o Você não cliente. está educada, mas você Você fala não assim, tá. finge que eu tô. Exatamente, ele vai te ajudar muito nisso. Você nem consegue estar no estado de espírito para responder, mas dá uma resposta educada para ele e fala que não. E você pode fazer isso em outras línguas também. Você fala ele em italiano, Sensacional. porque ele está fora, eu não falo tão bem no italiano assim, né? Não sei como é que vai ser. Enfim, então, é uma ferramenta que a gente viu que foi transformacional em sentido de adoção em massa, né? Então, chegou a 1 milhão de usuários em 5 dias, 100 milhões de usuários em 2 meses. Meu Deus. Foi muito mais rápido do que a gente já viu com Uber, com TikTok, com Instagram. Então a gente viu que aquilo ali tinha alguma coisa, tem algo por trás, é legal, interessante, e era só o começo de uma jornada, né? Ele foi, não foi o primeiro a ser lançado, né, a versão 3, mas era um começo de uma longa estrada que vinha para adoção em massa. Então a gente investigou isso, viu que tem, né, e ainda enxerga que tem uma tendência de melhorias, né, e as versões mais novas que estão vindo agora tem mais funcionalidades, né? A gente falou um pouco que era só funções relacionadas a texto, perguntas de texto. Hoje as versões já interagem com vídeo, com áudio, em criação de Nossa. conteúdo de diversas formas e uma linguagem mais natural, né? Você realmente parece estar conversando com um ser humano ali que está naquela máquina. Sobre todas essas versões, em tão pouco tempo, e já ter novas versões, como que você encara que o ser humano, nós, seres humaninhos, vamos conseguir acompanhar tanta evolução? Porque muita gente fala assim: olha, o ChatGPT que você vai colocar ali, mas você tem que ter, é um que você paga, porque o que não é pago, ele vai ser só uma brincadeirinha, né? Então, você entra em um sistema, em uma sistemática que pode trazer benefícios, que traz benefícios em eficiência, otimização de tempo, né? Como você falou, não estou com cabeça para responder aquilo ali, mas se eu responder logo, é melhor, né? Então, me traz uma eficiência em alguns aspectos, isso falando de mundo corporativo, isso falando de relacionamentos, né? Respostas, interações. Mas isso, na vida prática de uma empresa, ela traz, além desse tipo que é mais corriqueiro, que níveis de eficiência vocês enxergam a ponto de falar assim, empresa tal, a gente não tinha em carteira, mas a partir do momento que ela começou a utilizar a inteligência artificial, ela se tornou mais eficiente. Isso é fácil de ser percebido por um analista? Então é bem interessante a pergunta, né? O que a gente tentou mapear nesse primeiro abordagem em relação à tecnologia e como investir, né? Que nosso papel é entender, mas também como ganhar dinheiro para o cliente. Sim. Nós não somos acadêmicos, estudiosos. Sim. Nosso trabalho é ganhar dinheiro para o cliente. E o primeiro momento, a gente, na primeira corrida da evolução da inteligência artificial, a nossa abordagem foi quem que fornece, quem está criando essas coisas novas, tá? Então a gente identificou quem são os ganhadores. O outro passo, e também, né, que é o ponto principal, não perder o dinheiro do cliente, né? Você tem que ganhar e também não pode perder, né? Sim, Obviamente. sim. Você tem que identificar rapidamente quem que vai ser prejudicado, né?
Foram as duas coisas mais urgentes que a gente tentou identificar. Porque se você tem uma empresa que ela pode ser totalmente disruptada pela inteligência artificial, e existem casos, né? Citando aqui uns exemplos, né? Tem uma empresa chamada Olingo, que ela tem profissionais que fazem tradução, né, de línguas, né? Você contrata um cara para traduzir um texto do russo para o italiano. Esse cara, rapidamente, ele já ficou menos usual para a empresa, né? A empresa cobrava a hora daquele funcionário. Então, a gente viu que tinha alguns casos, empresas que faziam tutoria de material escolar, né? Então, o ChatGPT te ajuda já a resolver tarefa de casa, a te ensinar vários outros tipos de matérias. Então, essas duas abordagens, né? Quem é o primeiro vencedor e quem que é os grandes perdedores. Acho que o primeiro filtro foi esse. O segundo, que é para o seu ponto, isso aqui vai ser utilizado de diversas formas em várias empresas. Então, um exemplo que a gente dá, a Klarna, né, que é uma empresa que usou o ChatGPT e as derivadas desses chats de inteligência artificial para melhorar a eficiência de atendimento com o cliente. Então, imagina, né? De novo, a gente pega operadoras de celular, que a gente faz muita ligação no call center para reclamar que a conta não chegou, para passagem aérea. Nossa, como é difícil, né, fazer qualquer coisa para ligar nas operadoras de voo. Essa parte, né, que a gente vê que as empresas, e muitas delas têm, né, esse tipo de serviço de relacionamento para resolver probleminhas, é um prato cheio para o AI. Porque a gente mostra nos números, nas apresentações, você cai o custo em 95%, né, uma chamada que é muito custosa para a empresa resolver, ela cai o custo daquilo para fazer em AI em 95%, o tempo de espera que cai de 45 minutos para 1 minuto, então é mais rápido, mais barato, e a satisfação do cliente melhor, né? Quase 70% fica satisfeito quando é atendido com esse tipo de serviço. E não é mais aquelas gravações, né, que são meio robóticas, que são pouco intuitivas, que você fala sim, ela não entende, aí você fala sim várias vezes, fale dois. Não, é uma linguagem natural humana. Você realmente está interagindo de uma forma muito clara que a máquina te entende. Então, esse tipo de eficiência tem em diversos setores, né? Eu citei alguns, seja no setor de telecomunicações, seja de aviação, e você pode imaginar, todo setor que você tem que ter uma interação com o cliente, mas eu não quero aqui falar, né, para vocês também, que não é que a interação com o cliente vai sumir. Sim. Agora, alguns tipos de interações que são chamados, que são coisas mais pepinos, digamos ali, mais operacionais, que só demandam, e não criam realmente um contato, Sim. eu acho que essa parte, né, pode ser substituída facilmente. Pode ser. E traz mais eficiência, né? Mais eficiência. E você consegue fazer seu trabalho, a gente fala que você livra também de uma parte toda processual, que às vezes é muito chata, né? E a gente vê isso, assim, e falando com outros escritórios, outros participantes do mercado, às vezes você passa 50% do seu tempo fazendo diligência, know your client, e a papelada, e sobe papel, e demanda. Se tivesse alguém, algo, uma ferramenta ali que deixasse você focar no que você quer fazer, no que você é bom, que realmente importa para o cliente, que é a interação, conhecer mais sobre as necessidades dele, necessidade de investimento, o que ele quer, e trazer mais clientes, e menos know your client. Menos problema e mais produção, né? Porque você consegue produzir mais para o teu cliente final, né? Quando você trouxe o gráfico de telefonia, por exemplo, que em utilizar a inteligência artificial caiu 90%, né, que você traz uma eficiência para uma empresa, e aí eu te pergunto, aqui no Brasil as empresas já têm esse tipo de investimento, já fazem esse tipo de investimento, ou a gente ainda está atrás do mundo mais desenvolvido? Tem sim, a gente tem visto, a gente tem participado de muitos eventos, palestras, né, com os grandes participantes do mercado, seja Microsoft, seja Accenture, que tem implementado e estão na vanguarda aí, né, principalmente Microsoft, nessa empreitada de fazer o AI em adoção em massa. Existem casos realmente de adoção em call center. O que a gente fala é que o Brasil ele demora um pouco mais mesmo, né? A gente sabe que tanto leis trabalhistas, para ter uma morosidade, né, você vai trazer uma ferramenta, é um custo a mais, mas eu não consigo demitir um funcionário aqui, então eu não consigo implementar o AI porque ele me custa um valor e eu não consigo ter uma eficiência agora. Demora um pouco mais porque é um mercado menos dinâmico. Mas a gente acha que é um processo natural. Assim,
vai primeiro passo, não vou falar que tem algumas profissões que vão, né, deixar de existir, talvez sim, talvez não, mas a ferramenta de AI, ela está vindo realmente para deixar você mais eficiente, né? Um pouco o que a gente falou, né? Uhum. Ela vai te ajudar a focar o que é mais legal, o mais interessante, que dá mais retorno para a empresa, e menos processual, menos chatice, No que importa, no que importa. né, no final do dia, é o que É o que importa. importa. O que importa é ter a resolução do problema, né? Exatamente. Se é um aplicativo que vai fazer aquilo ali de forma muito mais rápida, melhor. Porque tanto o cliente como o funcionário da empresa vai ter tempo para pensar em outras coisas, né? Perfeito. Isso a gente está trazendo numa forma de otimização, né? Eficiência, eu trago no futuro, no longo prazo, redução de custo, porque, né, o ser humano tem um custo a mais quando a gente fala isso em algumas atividades, como você falou, não é tudo, que a gente conversou, né, um pouco mais cedo, as interações humanas, elas nunca serão dispensáveis, né, porque por mais que alguém monte um modelo para você, né, vocês utilizam modelos, pode utilizar o modelo quantitativo para ver comportamento das ações, mas e o macro, e a minha experiência, né, então o ser humano, ele é indispensável, né, e algumas atividades também, por exemplo, mulherada, manicure, né, Exato. cabeleireiro, como que vai ter um AI? Só para montar ali a cor e a tonalidade. Mas o aspecto humano, ele sempre vai ser indispensável. Tirando essa parte que, se eu tenho empresas com melhor eficiência, significa maior retorno, maior margem, significa naturalmente maior lucro. Então, investidores que somos, né, como que a gente pode enxergar, e aí quem está ganhando, quem está perdendo, ou quem vai ganhar mais, quem vai perder mais dentro desse universo que envolve esse tipo de tecnologia. Queria que você trouxesse como que vocês enxergam isso, ou se todas as empresas, né, podem ter esse tipo de inclusão na sua sistemática, e como que você olharia ali para depois você fechar com um grande finale, umas empresas ali que você acha que são empresas de ponta, enfim, queria que você trouxesse isso para a gente, porque isso é oportunidade de investimento. Tá ótimo. A forma que a gente enxerga essa primeira fase, né, como você comentou também, aí, a gente está no segundo ano de uma adoção em massa, né? A gente falava de inteligência artificial há 70 anos, talvez, desde que o termo foi criado, mas, de fato, essa aplicabilidade dele tem menos de 2 anos. E nessa primeira fase, a gente acha que os melhores investimentos são as empresas que fornecem, né, a pá para essa corrida do ouro, né, que é a brincadeira que a gente gosta de falar. Todas as grandes empresas, né, do mundo, elas estão tentando criar um novo ChatGPT, né, seja o Gemini da Google, seja o Llama da Meta, seja outros e outros softwares ou programas parecidos com o ChatGPT. E eles são muito custosos, né, para serem criados, treinados, enfim, existe um investimento gigantesco por parte dessas empresas para fazer isso. E o grande provedor da matéria-prima essencial é uma empresa só que chama NVIDIA. Então, acho que muita gente já deve ter ouvido falar. É a empresa que talvez seja uma das mais valiosas do mundo hoje, né, se não a mais valiosa. A gente acha que ela está numa posição dominante, que ela tem uma penetração, um market share, né, um domínio no mercado na casa de 97%, então praticamente não tem competição. E é o objeto mais desejado do mundo hoje da tecnologia, ter um chip da NVIDIA. Então a gente acha que é uma empresa que tem várias vantagens competitivas, já tinha no passado, mas o que calhou para ela agora é que o AI está vindo uma adoção em massa, todo mundo precisa fazer, todo mundo vai ter que se adaptar a isso, né, a ferramenta de AI, em diversos setores. E a gente está no começo ainda. A gente gosta também, no segundo fase, das empresas que provêm a infraestrutura disso tudo, né, seja as Microsoft da vida, a Amazon, o Google também. E aqui eu estou falando mais empresas grandes mesmo, porque como a AI, essa tecnologia é nova, mas ela é muito cara de ser feita, porque os chips necessários são muito caros, né? É algo que demanda muito dado, é muita pesquisa em volta. As grandes empresas que já geram muito lucro, já geram muito caixa, vão sair vencedoras disso, né? Eles quase que artificialmente puxam o preço de tudo ficar mais caro para ninguém entrar, né? É um clube só dos grandes. Entendi. Eles querem realmente trazer a inovação antes do que os pequenos consigam fazer.
Você acha que vai ser possível essa corrida, né, ela ser mais descentralizada? Pelo conhecimento de vocês, né, o que você tem acompanhado do mercado, você acha que já tem empresas que começaram, que são as pequenininhas, e, né, porque a gente vive o ciclo da vida, né? Quem tá, a Nvidia, a Amazon, toda essa galera já é uma galera que está posto, mas tem uma galera jovem que está vindo por aí. Existe essa possibilidade, claro que numa velocidade que não vai acompanhar tão rápido, mas isso tem acontecido, acontece no mundo? É engraçado que esse ciclo, né, ele é um pouco diferente. Assim, existe algumas, tá? E tentando fazer um paralelo com talvez o último grande ciclo que a gente viu, que foi do smartphone. Então, quando a Apple lançou lá em 2007, a gente já tinha o BlackBerry, enfim, mas o modelo de smartphone que veio após o lançamento do iPhone em 2007, depois com o Samsung, a gente não tinha claro qual que era a funcionalidade de fato do smartphone. Eu sabia que era legal ter, mas não é um computador, é um telefone, é caro pra caramba, $650. Que aplicativo que tem, né? O que que faz? Então, era difícil e eu acho que pouca gente previu que o ganho dos aplicativos que ia aparecer. Por que eu estou falando isso? Assim, você teve uma disseminação de uma tecnologia nova que começou a estar, né, e foi acessada por muitas pessoas, mas de repente surgiu o Uber. Nossa, o Uber só é possível porque o smartphone apareceu. Sim. Você tem geolocalização, você consegue fazer pagamento direto do telefone, você consegue ter diversas coisas que não eram possíveis antes. Falo isso porque é difícil prever o que vai vir das pequenas empresas, né? Quanta coisa ainda vai ser criada, né, no meio, nesse ecossistema de inteligência artificial que começou agora. Então, essa segunda fase que eu falei que essas empresas grandes, elas estão provendo, elas vão ser talvez o canal onde as pequenas vão conseguir exercer essa criatividade, né? Aparecer o Uber, como foi para o smartphone, ou o iFood, né? Essa entrega de comida era algo que também não era muito intuitivo fazer se não fosse o smartphone. Então, tudo isso é possível, mas ele veio com o tempo, né? Ele veio depois do lançamento, as pessoas usando em massa, e aí as pequenas conseguem, e é a criatividade humana, né? A gente nunca pode deixar de lado como o ser humano é capaz de criar coisas novas. Sim. Então, eu já tenho visto relatos desde empresas que estão fazendo um fone de ouvido que você acopla aqui no seu ouvido e vai fazer a tradução simultânea. Então, você nem vai precisar, talvez, ficar com o telefone ali, mas você vai fazer uma tradução de outra língua e já utilizando o seu fone, e parece que você vai estar falando quase que fluente, né, ou entendendo fluentemente aquela outra língua, e vai te ajudar a se comunicar com qualquer pessoa do mundo. Mas tem, assim, é difícil especular agora porque tem muita coisa que pode vir, né? Sim. Mas eu acredito que sim, em algum momento alguma outra empresa pequena vai surgir. Sem falar que o próprio ChatGPT era uma empresa pequena, né? Ela deslanchou ali, ela teve um apoio da Microsoft, mas ela veio, né, da OpenAI, do ChatGPT, e conseguiu chegar numa escala hoje incrível. Então, acredito que sim, é difícil saber quem que vai ser, mas a gente gosta de estar nos investimentos, quem está provendo esse acesso, né, desse primeiro passo. Perfeito. E aí monitorando todo dia, que faz parte também. A gente fala quem que tá ganhando, quem que tá perdendo, né? Esse cara é uma tecnologia nova, ele vai desbancar o outro, que é uma tecnologia antiga. E quando a gente fala de tecnologia, não sei se, né, quando saiu ali 2021, que 2020 foi ótimo para quem investe, 2021 também, né? Ali mais final de 21 para 22, tudo meio que se acomodou. Né? Então, quem ficou com medo, saiu total do risco em 2020, no auge da pandemia, perdeu muita oportunidade. E desde então, muita gente fala assim, não, Estados Unidos vai cair, bolsas americanas vai cair, tudo está muito esticado, tudo está muito esticado. E aí vem o OpenAI, vem toda essa tecnologia, e a gente passou esses últimos anos, quem saiu do mercado internacional, porque deu ruim em 2020, ali no auge, né, no lockdown, e quem saiu ficou chupando o dedo. E aí muita gente fala assim, putz, Milena, agora, cadê a coragem de entrar? Vou entrar no final da festa, e quando você traz alguns desses números, me faz parecer, não sou tão tecnológica assim, minha gente, mas me faz parecer que não existe final da festa. A festa está começando, embora
esteja tudo muito esticado no que tange a tecnologia e preço desses ativos no mercado internacional, mas me parece que está no começo dessa festa, é isso mesmo? Legal, isso sempre tem esse sentimento, né, que investir na bolsa lá fora, fala assim, agora parece, agora vai cair uma hora. E realmente existem correções, né? A gente falou um Sim, pouco, quando eu comecei a carreira era a crise de 2008, a gente teve pandemia também, que foi, obviamente, ruim para o Brasil, mas para o mundo inteiro. 2022 foi um ano também que as bolsas caíram, alguma correção. O que a gente acredita, né, e se você pegar talvez um histórico bem mais longo da Bolsa Americana, principalmente o S&P 500, é um retorno que te dá algo como 7, 8% ao ano, todo ano, no longo prazo. Todo ano não, né, mas compondo isso sim, por um prazo compondo longo. no longo prazo, né? Então, é dificilmente você vai conseguir, né, pegar ali o ponto mais baixo da curva, você sempre vai estar, não, agora... E quando está caindo, todo mundo também está com medo, não, agora Sim, que está caindo eu não quero mais. Nosso ponto é, a economia americana é a economia mais dinâmica do mundo, né? É onde o capitalismo, ele é exercido da forma mais plena e beneficia muito tanto a economia local quanto as empresas. sim, Todos os agentes são alinhados para que aquilo funcione, né? As pessoas que trabalham, elas têm o nível de riqueza e de bens, né, guardados, né, investidos em ações. Elas ganham ações, stock options das próprias empresas. As empresas recompram as ações, sim. eles expandem. E as empresas americanas acabam sendo dominantes no mundo inteiro, né? Não só no mercado local deles, mas no mundo inteiro. Então a gente acha que tem, assim, você está num país também, né, faz parte, é o grosso do nosso investimento, onde as leis, né, as regras, o sistema tributário, o sistema judicial, todos os agentes, eles funcionam e você tem todo um alinhamento para que, né, as empresas ganhem e prosperem, é essencial, tá? Mas, assim, é difícil você realmente julgar qual que é o ponto exato de comprar, de vender. O que a gente acredita é que a gente está passando de um período muito nebuloso, né? Falando um pouco do cenário americano, e porque eu acho que ainda é um bom investimento. A economia americana tem crescido e está crescendo na casa de 2,5%, 3% ao ano, que é muito melhor do que os países emergentes têm conseguido crescer. Né? A Sim. China já não consegue crescer tanto mais como cresceu no passado, o Brasil mais ou menos também. Então, é uma economia que tem os juros ainda que está muito alto, que pode ser, né, e deve acontecer o começo de corte de juros, do ciclo de corte, que está todo mundo esperando que esses juros caiam. Literalmente o mundo O mundo inteiro inteiro está no aguardo não do aguarda. início de queda de juros nos Estados Unidos, né? O que Exatamente. ontem já foi decidido e foi mantido, E né? foi- A banda 5,25, 5,5, né? Exatamente, eles sinalizam, e vai vir, né? O que a gente enxergava era que se você tem uma inflação alta, que foi o caso ali entre 2022 e 2023, o Fed, né, o Banco Central Americano, ele não podia cortar, ele até queria, ele tem esse viés que ele quer realmente cortar os juros porque ele enxerga que é muito alto, mas ele não podia porque a inflação ainda estava muito alta, está fora da Aham. meta. O que a gente vê agora nos últimos 2 dados de inflação é que ele pode. Então, ele realmente pode. Isso te dá uma segurança, daí para o investidor em bolsa americana, isso te dá uma segurança porque você sabe que se as coisas começarem a andar do lado errado, se a economia desacelerar, se o desemprego começar a subir, o Banco Central vai cortar os juros. Ele vai te ajudar. Né? Uhum. Então, e essa proteção que a gente tem lá, porque a gente sabe que o Banco Central lá tem os 2 mandatos, né? Não só a inflação, mas ele tem também um mandato de emprego. E as coisas estão muito bem, né? O emprego está bem, a inflação está caindo, e a gente sabe que se as coisas piorarem, ele vai cortar. Então, por isso, é o final da festa? Eu não acho que é. Não Perfeito. acho. E para o ponto que a gente estava tocando de tecnologia, as empresas que vão, né, fazer a vanguarda, que estão desbravando esse conhecimento, estão lá também. São Uhum. empresas grandes, consolidadas. E ainda o ano 2, né, do algo que a gente acha que dura pelo menos uns 10 anos. Uhum. Sem contar que diminuição de taxa de juros lá abre o fluxo de Para saída de renda fixa para o a mercado bolsa, renda de maior variável. risco, para o mercado de renda variável, né? Exato. João, a gente está chegando aqui ao final. Eu queria que você falasse aqui para quem nos assiste, quem acompanha aqui, investidores em geral, investidoras em geral, que tema você traria aqui? Que palavras finais você traria para todo mundo? Só coragem, invistam em tecnologia ou você quer colocar um pouquinho mais? Eu acho que minha palavra final é isso. É o processo que
ter o meu viés de olhar esse mercado lá fora ao tempo, de ter essa diversificação do país, né? A gente já viu tantas coisas acontecendo, então, minha palavra final é invista um pouco lá fora, façam isso pelo bem, né, do seu patrimônio, dos seus filhos, dos seus netos, porque o Brasil é um país muito incerto. Sim. Né? Você já tem seus negócios aqui, né? Você tem sua vida aqui, você pode aproveitar, e hoje o mercado financeiro, ele te dá muitas ferramentas para fazer isso de uma forma muito fácil, prática, tá na prateleira. Né? É verdade. Grande empresa, da XP também. E então, minha mensagem é essa, né? Assim, obrigado de novo pela presença, eu acho que é muito bom, faz parte do meu papel também mostrar um pouco do que a gente faz e trazer esse sentido de diversificação, né? De oportunidades boas de investimento que muitos clientes ainda não conhecem. De conhecimento também, né? Que hoje eu aprendi muita coisa, porque minha geração já é uma geração que não tem tanta familiaridade com tecnologia, né? Não como a juventude de 20 e poucos anos, né? Dos 30 para baixo. Então, a gente que tem um pouquinho mais ali de experiência, né? Naturalmente, na naturalidade da vida, a gente é um pouquinho enferrujado para essas coisas. Mas hoje já abriu bastante a minha mente. A gente vai, ao longo dessa nossa apresentação, vai trazer alguns números que você trouxe para a gente na apresentação que a gente teve mais cedo. Muito obrigada pelo teu tempo, muito obrigada por participar aqui desse nosso episódio. Espero que todos vocês gostem desse nosso episódio, que foi sobre inteligência artificial, tecnologia, como você, investidor, pode aproveitar tudo isso. E se você não é investidor ainda, está perdendo seu tempo, porque só fica milionário quem começa. Então, vai por mim, aposta em você e comece a construir o seu futuro, porque o futuro chega e o futuro vai chegar com tecnologia e com inteligência artificial para a gente otimizar ainda mais o nosso mundo produtivo. Muito obrigada por vocês, até o próximo episódio do Além das Finanças.